Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Perguntas e respostas para o leitor Heitor Miyazaki. Boa noite. Buenas noches. Vamos, pergunta. Feminino, 45 anos, casada. Conhecia Seicho Noye ainda criança. Meu pai era alcoólatra e parou de beber graças a Seicho Noye. Fui uma filha exemplar até os 16 anos, praticando a Seicho Noye. A partir daí, tudo se perdeu. Comecei a beber, fumar e usar drogas. Cometi o erro de praticar um aborto. Tive uma depressão profunda. Passei pelo tratamento de eletrochoque e esse tratamento me fez perder grande parte da memória e, em consequência disso, não consigo exercer minha profissão. Hoje, estou casada e tenho 2 filhos. Quando eu estava grávida de 3 meses do meu primeiro filho, minha mãe sofreu uma queda e ficou hospitalizada 6 meses com o intestino perfurado. Veio a falecer. Ela sofreu demais. Hoje, meu filho, com 12 anos, tem problema de intestino. Chora por tudo, é muito nervoso, é uma criança triste. Sinto uma certa repulsa por ele às vezes e não consigo abraçá-lo. Ele mente e eu acabo sendo muito dura ao repreendê-lo. Depois me arrependo. E para completar, ele tem um medo pavoroso do pai. Quando minha mãe faleceu, descobrimos que meu pai tinha voltado a beber, tinha uma amante e foi morar com ela. Acho que não tenho mágoa, sou até grata, pois ela cuidou dele. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, meu pai faleceu. Tumor no pulmão e cabeça. Estou há 11 anos casada com o pai dos meus filhos e nos amamos muito, mas vivemos em uma desarmonia sem fim. Tenho problemas sérios de desarmonia com os pais dele também, que começou depois que meu filho nasceu. E não consigo aceitar o fato de meus pais não conviverem com os netos e eles sim. Não consigo achar justo e sofro muito. Não aceito a morte dos meus pais. Partiram muito cedo, ambos com 60 anos. E apesar de estar estabilizada da depressão, ainda não tenho vontade de viver. Não tenho objetivos na vida. Preciso voltar a trabalhar urgentemente, pois dependo do meu marido para tudo. Mas não me sinto preparada e sinto muito medo de deixar meus filhos, assim como eles têm medo de ficar longe de mim. Gostaria de uma orientação para ajudar meu filho, me harmonizar com meu marido e ter vontade de viver, pois não tenho. Já fiz o culto perpétuo para os meus pais, já batizei o anjinho, mas ainda me culpo demais por não ter sido a filha que eles mereciam. Tomei a decisão de voltar a praticar os ensinamentos, por isso peço sua ajuda para saber o que fazer. Então, primeira coisa, um dos fatores da causa do sofrimento é o sentimento de culpa que você guarda por ter abortado o seu filho, ou filha, né? Não se sabe. Então, durante 21 dias, se você já deu o nome, evoque o nome dela, peça perdão, pelo menos uns 15 minutos a 20 minutos, a oração do perdão, e depois em seguida a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Não é somente ler a Sutra, enquanto você não eliminar o sentimento de culpa e não se sentir perdoada, as coisas não vão avançar. Então, você quiser realmente prosperar, conseguir trabalhar, você tem que tirar esse sentimento de culpa, que é esse o problema que está te impedindo de você ser feliz. Segundo, você disse, não aceito a morte deles. O corpo carnal não é eterno. O corpo carnal não é eterno, você sabe disso. Então é importante que entenda que, na realidade, você lendo a Sutra 21 dias para eles, e antes da Sutra, ler as 2 revelações divinas da vida eterna, você mesmo vai começar a entender e compreender que a missão deles terminou. Então, a revelação divina da vida eterna. Eu vim não por causa da matéria. Eu nasci não por causa da matéria. Você não nasceu com objetivo material, nem por causa de conquistas materiais.
mas pela vida. Você veio, todos vieram para a Terra para evoluir espiritualmente. Então é isso que você tem que entender, e lendo essa revelação divina da vida eterna, todos os dias, durante 21 dias, você vai começar a entender, compreender, e não pensar dessa forma de não aceito. O problema do intestino do filho vai desaparecer quando você fizer essa oração para os seus pais, porque é aquilo que está na sutra. Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas. Tem espírito que não tem intestino e sofre de problemas intestinais, que é o caso da sua mãe, que ainda não entendeu. Isso está passando para o seu filho. Quarto, seu filho é triste porque você viveu muitos momentos de tristeza quando estava grávida dele. Então, leia pelo menos o livreto de Shinsokan, que está no livreto de Shinsokan, tem uma parte que o mestre explica sobre a parte da pedagogia, como que as mães devem cuidar do filho, como que devem tratar o filho. Então, leia, releia essa parte, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Outro detalhe, você disse que o filho tem pavor do pai. Então, você pode eliminar isso, desde que você seja perseverante e pratique isso, porque todas as pessoas que praticaram o que eu vou falar para você, resolveram o problema. Você vai visualizar seu marido, ele diante do seu filho. E o seu filho praticando a oração do perdão para o seu marido, faça umas 20, 30 vezes, depois do seu marido, imagine seu marido fazendo a oração do perdão para o seu filho. Ou seja, oração do perdão para o filho, do filho para o pai, do pai para o filho e vice-versa, 20 vezes cada um. Todos os dias sem falta, ok? E quando seu filho estiver dormindo, fale no ouvido: você é filho de Deus amável e harmonioso, você ama papai, papai te ama também. Você não tem mais medo do papai? Você não precisa ter mais medo do papai, porque papai é amável e harmonioso. Falando isso no ouvido dele, quando estiver dormindo meia hora depois que ele entrar no sono, isso vai ficar gravado no subconsciente e gradativamente ele vai perdendo o medo. Harmonizar com o esposo, isso é fundamental, que é aquilo que eu mencionei no livro Conquista a Felicidade com Amor, dos 3 P's que nós somos beneficiados: P de paz, P de proteção e P de prosperidade. Exatamente esses 3 P's que você está precisando. Então, não falhe nas orações dos antepassados, não deixe de ir visitar os jazigos deles na época de finados, e vá lá com todo o amor, leve um balde, leve vassoura, leve detergente, lave bem a superfície e deixe um ramo de flores para eles, ok? E outro detalhe, quando você diz que não aceita a convivência do seu sogro, sua sogra com o seu filho, isso não é uma atitude correta, não. Isso é uma atitude egoísta, ok? Porque seu pai e seus pais não puderam ter contato com o seu filho, você não pode querer fazer a mesma coisa do seu sogro ou sogra. Cada um tem o seu karma. E se o seu pai e sua mãe não tiveram essa oportunidade, você não pode querer que o seu sogro ou sogra não tenha isso também, não. Então, o que é importante você entender é o seguinte: você estará cometendo um grande erro querendo fazer dessa forma. Por quê? Porque o amor dos avós para os netos é muito maior do que os pais para o filho. Isso tanto assim que um dos netos, quando os pais foram comprar uma camiseta para mim no aniversário, ele escolheu uma frase assim: vovô é papai com açúcar. Então, vovô é papai com açúcar. Falou: não, essa que tem que ser para o vovô. Então, exatamente, eles já sentem realmente da importância de ter um contato com o avô e o avô com os netos também. Então, isso é fundamental, que você deixe e entenda a felicidade tanto do seu filho com os avós, tanto do seu sogro, a sogra com os netos também. E para você ser feliz, faça seus filhos, seu sogro, conviverem, ficarem felizes, e até ria, participe desse encontro do seu sogro, a sogra com o seu filho, ok? Próximo. Feminino, separada. Casei e separei quando minha filha tinha 5 anos de idade. Ela tem hoje 21 anos e de uns tempos para cá passou a apresentar mudanças de comportamento, como vê espíritos com frequência, e eles dizem que ela tem poder de cura e que visitam a casa noite após noite. Passou a ter síndrome do pânico, mãos intumescentes, a perna fica dura e ela fica paralisada sem conseguir sair do lugar.
Chora, às vezes tem tremores e não para em pé ou fica com o lado esquerdo repuxando com um sintoma parecido de AVC. E tem muitos medos quando atacam as crises. Num exagerado comportamento de criança dependente, ela está agora com 21 anos. Consultas com um psiquiatra, diz que já avisaram espíritos que vai morrer logo. Compra roupas compulsivamente e livros em grande quantidade. O detalhe importante, ela estuda direito e está bem direcionada em estágio por ser muito competente na área jurídica. Quando criança, minha mãe abandonou meu pai, trocando por outro homem. Este os levou e, depois de poucos anos, largou sua mãe para casar-se com outra moça. Meu pai, por sua vez, 5 anos após ser abandonado, casou-se com a senhora Edith, com a qual vive até hoje. A relação de Rita e o irmão com essa madrastra sempre foi muito difícil. Minha mãe morreu de câncer de mama quando tinha 12 anos de idade e eu cuidei dela dos 8 anos aos 12. Poucos dias atrás, meu pai confessou que minha mãe, antes de engravidar de mim, teve um aborto e que, há 2 meses, depois que o caso da minha filha ter piorado, meu pai disse estar sonhando com essa filha abortada e que, hoje, ela está uma moça e que diz fazer parte da casa. Meu pai disse ainda que minha mãe, quando soube que estava grávida de mim, arrastou móveis e carregou peso a fim de interromper a gestação. Tenho um irmão que tem 2 filhos. A menina começa um curso na faculdade, vai até a metade e para, repetidas vezes. Diagnosticada com bipolaridade, faz uso de tarja preta e trata com psiquiatra. Já o menino não come comida, trata como nanismo, tem dislexia e trata-se com um psicólogo. Sempre fui esforçada e bem posicionada no trabalho. Nos últimos anos, mal ganho para a comida e os gastos com minha filha que mora comigo. Uma coisa que está muito evidente, você que fez a pergunta, está falhando nas orações aos antepassados. Esse fato da sua filha ver vultos, cada um dá um palpite, que tem isso, tem aquilo. Não vai atrás do palpite, não, tá? E alguém diz que vai morrer cedo. Se você fica acreditando nessas coisas, acaba acontecendo. Então, muitas pessoas dizem, o que a pessoa falou aconteceu, porque você acreditou. Então, da mesma forma, qualquer profecia não significa que vai acontecer. Mesmo os estudiosos da profecia de Nostradamus, eles disseram, não significa que vai acontecer. Mas se houver uma mudança da mente mente coletiva da humanidade, a situação não acontece. Se houver uma mudança na mente da família, acaba não acontecendo. Então, o que você tem que entender é o seguinte, ver vultos acontece quando a pessoa não está lendo a Suta para os antepassados. Então, esses vultos que a sua filha vê, são antepassados que estão sofrendo, estão necessitando de ajuda. É isso que está acontecendo. Então, basta você ler a Suta todos os dias para os antepassados, e é até bom que você faça 2 sutas por dia, chuva de néctar de manhã, palavras do anjo à noite, para que eles possam se iluminar, já que você ficou muito tempo sem ler a Suta Sagrada, ok? E leia a Suta na cabeceira da sua filha, ou no quarto, ou na cabeceira dela, ou do seu quarto, leia para ela. E faça a forma de proteção para ela. Terceiro, leia exclusivamente a Suta para sua mãe. Sua mãe carrega um sentimento de culpa enorme, enorme. Primeiro, que deixou seu pai, depois que ela tentou te abortar, fez um monte de coisa. Então, tudo isso é uma coisa que está fazendo sua mãe sofrer muito no mundo espiritual. Então, você tem que salvar a sua mãe, ajudar a sua mãe, perdoar a sua mãe e ajudá-la, ok? Então, leia a Suta para ela 21 dias, leia a revelação divina da Grande Harmonia, ela precisa ouvir a revelação divina da Grande Harmonia, porque ela teve problema com os pais dela também, problemas sérios, ok? E por mais que ela fique chamando Deus, 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 ela não vai conseguir ir para um lugar mais iluminado. Porque está muito claro na revelação divina da Grande Harmonia, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra. A sua mãe ainda não se reconciliou. E outro detalhe, a sua mãe ainda guarda sentimento de culpa pelo que ela fez com seu pai, que ela abandonou seu pai. Então, todos esses detalhes, é importante que você, lendo a Suta todos os dias para ela, lendo a revelação divina da Grande Harmonia, isso fará com que a sua mãe possa ir para um lugar mais iluminado. E outro detalhe, você tem um irmão
anjinho, e o seu pai, o fato de ter dito que sonhou com ela, que ela moça, mas não significa que esse anjinho já se reencarnou. Acredito que não reencarnou. Então você precisa ajudar o seu irmão ou a sua irmã, esse anjinho, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos e pratique o que ensina o livro. E seu irmão, pelo menos dê a suta para ele, Chuva de Néctar da Verdade, e o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Próximo, pergunta. Feminino, 47 anos, casada. Desde o ano de 2018, renovo empréstimo um atrás do outro. Hoje, as parcelas superam 50% do meu recebimento de salário. No ano de 1997, separei do primeiro marido, estava grávida e ele me levou em uma clínica para ser feito aborto. Já se passaram 26 anos e não consigo me perdoar. Tive um filho no primeiro casamento, inteligente, casado e nunca tive nenhum problema com o meu filho. Solicito ajuda para resolver a questão das dívidas. Bom, eu não vou te ajudar a resolver as suas dívidas, você que vai resolver, você que vai pôr em prática, ok? Então, o detalhe que está acontecendo, de você ficar patinando e estar sempre enrolado com problemas e mais problemas, é o sentimento de culpa. O que está escrito na capítulo Sabedoria da Sutra Sagrada? A pessoa sofre porque tem umas dores que a própria mente causou e ela sofre por causa dessa dor. Essa dor que a própria pessoa causou é o sentimento de culpa. Ela é sentimento de culpa, então aquele sentimento de autopunição faz com que você não seja feliz porque você não deixou o seu filho ser feliz. Então, esse é um fato que você precisa pôr em prática. Se você quiser ser feliz, põe em prática tudo que eu estou lhe falando. Leia o livro Pela Paz dos Anjinhos para entender melhor toda a situação que ocorre quando ocorre o aborto provocado. É isso que está passando por você, ok? Então você tem que dar um nome para o bebê, dar um nome unissex que serve tanto para o homem como para a mulher. Peça perdão, comunique para o seu filho o nome que você está adotando para ele e peça perdão. Em seguida, leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E para os antepassados, diariamente, ok? Sábado, domingo e feriado também, não pode falhar não. Quarta pergunta. Feminino, 47 anos, casada. Gostaria de orientação referente ao culto de antepassados quando estamos em viagem por vários dias. Como devemos proceder? Você, antes de viajar, você vai comunicar um dia antes, 2 dias antes, que a partir de tal data, até tal data, você estará ausente por causa da viagem. Portanto, antepassados seus não vão receber a oração de minha parte, mas estarão recebendo lá em Biúna 5 por dia, 5 missas por dia, desde que você que fez a pergunta tenha providenciado registros espirituais para os antepassados, mas acredito que sim, tá? É só falar isso antes da viagem. Masculino, 32 anos, casado. Estou na Seichonoye desde 2001. Vendemos nossa casa e corretor nos enganou. Usou nosso dinheiro da venda e sempre fala que não tem a soma para nos pagar. O que posso fazer para receber esse valor? A Agacha fala que não se envolver com lutas e com briga, mas entender a lei da causa e efeito que rege a vida de cada um. Aquilo que ele fez com você, você fez para alguma pessoa ou para ele mesmo numa encarnação anterior, com certeza. Quem planta, colhe. Você plantou uma situação e agora aconteceu. Agora, se você quiser realmente resolver seu problema, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar o corretor. Enquanto não perdoar, você não vai conseguir nada. Enquanto não perdoar, você não vai conseguir nada. É importante que entenda aquela frase que está na Sutra. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Você estando com Deus, você está no caminho certo. Mas aquele que cumpre a palavra de Deus não foge do caminho correto, não sai do caminho da felicidade. E cumprir a palavra de Deus, exatamente, reconcilia-te com todas as coisas da terra, porque Deus é amor. Então, tudo que Deus manifestou é para direcionar para o lado do amor. Então, você deve primeiramente perdoar esse corretor. Quando estou dizendo perdoar, não significa que você não deve pensar mais em dinheiro, não. Não significa que você está dando dinheiro para ele, não. Perdoar
o sentimento que você guardou dele. Mas não pense, outro detalhe, não pense que ele seja caloteiro ou seja ladrão. Enquanto você mantiver esse pensamento, ele vai agir desonestamente. Mas se você acreditar que ele é bom pagador, é honesto, e orar, providenciar a oração para que ele possa prosperar, ele vai te pagar. E veja a natureza divina dele. Então, se você ficar pensando que é ladrão, você não vai ver a natureza divina dele. E o que está na Sutra Sagrada? No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Ou seja, a natureza divina dele existe, como existe em todas as pessoas. Então você tem que acreditar nessa natureza divina e perdoá-lo. Por outro lado, acredite, pense e ore para a prosperidade dele. Então providencie forma humana para ele prosperidade. Até dê para ele o livro Convite à Prosperidade, volume 1, e fale também dos registros espirituais para ele providenciar para os antepassados dele. Ele vai prosperar e, consequentemente, ele vai te pagar. E, ao mesmo tempo, você tem que mentalizar que você já recebeu, que ele está prosperando, ele já recebeu, e você já recebeu o dinheiro de volta por parte dele. Parece utopia que eu estou dizendo, mas não é utopia, não. Tem uma senhora que trabalhou comigo, e um dia ela disse que foi para um outro estado, vendeu as joias para uma senhora, a joia que era da mãe dela, e ela prometeu depositar o dinheiro no dia seguinte. E já tinha passado 8 meses e ela não tinha depositado o dinheiro. E ela falou: o que eu faço? As joias não eram minhas, era da minha mãe. Falou: olha, primeiramente que a senhora tem que pensar, tirar da mente que ela é caloteira. Tire isso da mente. Acredite que ela é filha de Deus e acredite que ela é honesta. Pense isso várias vezes por dia. Você é honesta, você paga tudo certinho, você é honesta, você é filha de Deus. Vai pensando isso. Aí escreva uma carta, dizendo: com certeza eu acredito que você perdeu o número da minha conta corrente, por isso que você não fez o depósito, tal, mas agradeço, tal, e mande para ela. Sem cobrar, mas dizendo acreditando que ela perdeu o número da conta corrente. E manda para ela, e pensando na felicidade dela. No dia seguinte, quando eu entrei na sala, ela estava com a carta na mão, tremendo, amassada, já estava amassada. Falei: que essa carta é aquela que a senhora vai mandar? E por que a senhora está amassando? Porque eu estou emocionada. Porque ela acabou de me telefonar dizendo que fez o depósito agora. Então, bastou mudar, aconteceu isso. Okay? Isso realmente ocorreu nos anos de 2000, ano 2000 mais ou menos. Então, faça isso que eu estou lhe falando. E outro detalhe: nos finados, você foi visitar os jazigos dos seus antepassados? Você é casado, né? Casado. E da sua esposa também? Vá visitar os jazigos dos seus e da esposa também. E leia, melhore seu destino orando pelos antepassados. Se já leu, releia. Esse livro, quanto mais você relê, melhor ainda. Você vai entender mais ainda. Tem gente que lê uma vez e pensa que já entendeu tudo. Eu fui compreender muitas coisas quando eu li 10 vezes e depois eu fiz o resumo. Quando fui fazer o resumo, depois de ter lido mais de 10 vezes, aí que eu entendi muitas coisinhas, fiquei ligando um fato com o outro. Ok? Então, não deixe de ler e não deixe de ler a Sutra para os antepassados diariamente. Feminino, 30 anos, casada. Tenho muita vontade de mudar de trabalho e estou na eminência de ser chamada em um concurso que passei. A espera por essa possibilidade de ser chamada me causa muita ansiedade e começo a ter pensamentos de que essa oportunidade não irá acontecer. Como lidar com tanta ansiedade e pensamentos negativos em relação à concretização das minhas conquistas? Cristo deixou tanto ensinamento, tanta coisa maravilhosa, e as pessoas não praticam, né? Não praticam. E Cristo chamou a atenção de tantos dos seus discípulos: homens de pouca fé, homem xícara, né? De pouca fé, homem de pouca fé. E faltava fé. E você também está sem essa fé de que vai dar certo. E Cristo disse: orai crendo que já recebeste o que você deseja. Tem que acreditar, tem que acreditar. Se você não acreditar, nada vai dar certo. Enquanto você ficar pensando, você escreveu: começa a ter pensamento que essa oportunidade não irá acontecer. Pensar que não vai acontecer é uma oração.
Oração é aquilo que você fica falando, declarando, pensando a todo instante, é uma oração. E você está pensando que não vai acontecer, acaba não acontecendo. Troque, mude esse pensamento. Primeiro, ore acreditando que você já foi chamada e está trabalhando lá. Leia o livro Oração tem Força, Oração tem Poder e pratique o que está lá no livro, imaginando que você já está trabalhando lá, que foi chamada. Imagine até uma carta que você recebeu de onde você fez o concurso, ou um WhatsApp, ou um telegrama, telegrama é difícil, né? Hoje em dia não se vê mais se fala em telegrama, mas a comunicação de que você foi chamada para você lá se apresentar para trabalhar lá. Imagine essa cena, acredite firmemente, ok? Então, pensa assim, ore a Deus que isso já está acontecendo, e se realmente for a vontade de Deus que isso aconteça, isso já está acontecendo e vai acontecer. Eu estou falando a vontade de Deus, porque às vezes nosso ego quer que aconteça, e às vezes Deus está reservando uma outra coisa melhor. Por exemplo, quando dava aula em Interlagos, toda terça-feira, aí uma senhora disse o seguinte, que o filho é engenheiro e trabalhava, e recebeu a proposta para trabalhar na Petrobras, numa das plataformas, para ganhar 3 ou 4 vezes mais do que ele estava ganhando. Aí ele falou, não vou. E todo mundo falou, você é bobo, você vai ganhar 3 ou 4 vezes mais, por que você não vai trabalhar lá na Petrobras, na plataforma? Eu não vou, não quero ir. E muita gente, você é bobo, você é tonto. Mas ele estava seguindo uma intuição. Porque aquele acidente que aconteceu na plataforma, que morreram mais de 10 pessoas, era lá que ele ia trabalhar. Então ele não sentiu vontade de ir, porque estava previsto que ia acontecer o acidente. Então, nesse caso, Deus sabe qual é o melhor caminho, ok? Então, leia a Oração tem Força, Oração tem Poder, e acredite que já foi. Agora, veja o que está no capítulo 3, até vou pedir para projetar para você ver. Olha lá, o capítulo 3, é tudo que você precisa. Através da fé acontecem os milagres, é o título do capítulo 3. E você precisa ter mais fé. Você disse que acha que não vai acontecer, falta fé. A oração pode ser prejudicada pelo excesso de preocupação, é o que está acontecendo com você. Porque a pessoa começa a ter preocupação, ela fica com pensamento negativo, acho que não vai dar certo, acho que não vai dar certo. Então, por isso eu escrevi, a preocupação é um fator negativo para a concretização da oração. Excesso de preocupação é, na verdade, uma oração infrutífera, é até negativista muitas vezes. Oração é preciso ter fé, devoção e também ação. Ter fé, devoção, fazer com devoção, não friamente, com coração, com emoção, porque a fé não é uma coisa intelectual, racional. A fé, quando você fala, eu acredito, você fala com emoção, eu acredito, né? Até regar os olhos, eu acredito, né? Porque está falando com o coração, com a emoção. Então, fé, devoção e também ação. E ação é você todos os dias visualizar, mentalizar que já foi chamado, que já está trabalhando, e agradece. Tenha isso em mente, já fui chamada, já estou trabalhando, e agradeça 10.000 vezes por dia, tendo em mente isso daí, essa cena, ok? Então, para a concretização da oração, é preciso estar confiante no amor de Deus. Então, você não acredita, o que falta muitas vezes é a fé e distanciar a imagem que as pessoas têm de que Deus está longe, e a pessoa tem medo de Deus, porque acha que Deus castiga. Então, você não consegue você não consegue se aproximar de Deus. Deus está em toda parte, mas você vê distante, coração muito longe de Deus. Por isso, aproxime-se de Deus, tire o medo de que Deus castiga, apague essa frase que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, Deus não é carrasco, ok? Deus é amor, ok? Tudo bem? Vamos lá, última pergunta. Feminino, 78 anos, casada. Esse ano fui fazer exame de rotina e no exame de colonoscopia acusou sangue nas fezes. A médica pediu para ela repetir os exames. Ela tem muita fé em Deus, mas gostaria de uma orientação sobre a possível causa desse problema, para que fortaleça mais ainda a sua fé e essa ilusão se desintegre. Ela está lendo a Sutra, fez forma humana e registros espirituais. O que mais precisa fazer?
Bom, quem redigiu com certeza deve ser a filha, uma outra pessoa, porque ela falou, ela, né, está falando da senhora de 78 anos. Sangue significa, quando tem problema de sangue saindo, significa desarmonia, conflito, ressentimento com pessoas da família. Então, ela teve algum problema, algum ressentimento que ela guarda, ou do filho, da filha, do genro, ou cunhado, ou da nora, ou do genro, da nora, e precisa harmonizar, verificar com quem ela ficou ressentida e praticar a oração do perdão, oração do perdão, oração do perdão, 30 vezes para cada filho, para cada pessoa da família com quem ela ficou ressentida. Ok? Acabou o tempo. Obrigado. Olá, meu nome é Aline, eu sou líder da iluminação da Seitinoye e eu tive realmente a alegria de participar desse ensinamento desde criança e sentir a minha vida se transformar e melhorar em todas as fases da minha vida graças a esse ensinamento maravilhoso. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui falando com você que é pai, mãe, vô, vó, tio, tia, ou que conhece juvenis e jovens, e que vocês têm esse desejo de que eles participem de um evento da Seitinoye. A gente que é jovem e juvenil vive diversos desafios na vida, questões relacionadas a trabalho, estudos, amizades, a relação com o nosso próprio corpo, a relação com o mundo ao nosso redor, tantas dúvidas e transformações que a gente vai vivendo nessas fases da vida. E graças a Deus, o ensinamento da Seitinoye consegue ser transmitido para todas as faixas etárias. Em janeiro do ano que vem, dos dias 10 a 14, a gente vai ter 2 seminários paralelos na Academia de Biúna. O seminário para juvenis, que é o público de 11 a 14 anos, e também um seminário para jovens, que é para aqueles que têm a partir de 15 anos. São eventos que eles são totalmente adaptados para o perfil de faixa etária de cada um desses públicos, então a gente consegue trazer o ensinamento de uma forma leve, de uma forma atrativa, de uma forma prática, que eles realmente se envolvem, fazem amizades, refletem, praticam o ensinamento, né? E é algo indescritível, é uma vivência única. E não importa se o jovem ou juvenil nunca participou de nenhum evento da Seitinoye, toda a nossa comissão ela é extremamente preparada para realizar essa integração entre todos que estão participando, para realizar esse acolhimento e atender realmente cada um de uma forma bem próxima, de uma forma cuidadosa, de uma forma bem amorosa. Então é uma experiência única, uma experiência muito especial que a gente tem preparado esse evento com todo carinho, com todo empenho, para que a vida desses jovens, a vida desses juvenis sejam transformadas realmente. Eles possam sair com o coração preenchido de alegria, de esperança e de valores alinhados para os propósitos que eles têm. Então, gente, se vocês querem que os jovens e juvenis que vocês conhecem participem, entrem em contato com a gente para tirar mais dúvidas, talvez em relação ao transporte ou como funciona para se inscrever. Vou deixar aqui embaixo o nosso telefone, o nosso e-mail de contato e também as nossas redes sociais. Em qualquer um desses canais que vocês entrarem em contato, a gente vai ter o maior prazer em responder e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero os juvenis e jovens que vocês conhecem lá. Estarei no seminário com toda alegria para recebê-los, tá bom? Muito obrigada. Para o estudo da coleção A Verdade da Vida, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Vamos então, abraço. Primeiramente agradecer a Rita e a Graça. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E abraço para Regional Criciúma. Não vou falar os nomes não para não esquecer de nenhum. Então, várias pessoas estiveram lá. Pessoal maravilhoso, muito bom. Muito obrigado. E algo especial para o Jair Wagner. Muito obrigado, viu? Agora eu falei diferente, só vou agradecer pelo link que vocês deixaram no chat. Então, @VanusaPedruzzi 5502, Cleomar Henrique Santana, Magic Egypt, Brasil, José Antônio Fonseca, Elizabeth Aparecida Jorge,
tudo junto é difícil, né? Silvana Perim, Ayla Peroba, Eliana Moura, Bete Maria. Verdade, volume 30, página 155, Sermão da Montanha, lembra? E Cristo disse: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que choram, que serão consolados, ok? Aí nessa parte, tinha explicado outra vez um pouquinho. Então o ser humano tem dois eus, um é o falso, o outro é o verdadeiro. Então o eu verdadeiro, ele é pacífico, harmonioso, é honesto, ou seja, é imagem e semelhança de Deus, age como realmente, exatamente como Deus manifesta. E o falso é individualista, tem vaidade, egocentrismo, bebe, rouba, mente, faz um monte de coisa errada. Esse é o falso eu. Por isso que, às vezes, a pessoa está com um problema com alguém da família, e um professor da CGT diz: olhe o eu verdadeiro. Olhe o eu verdadeiro, ou seja, não fique olhando o ego, a pessoa com ego, a pessoa que bebe, que rouba, que não é o eu verdadeiro que está fazendo isso. É o falso eu que está muito ligado à coisa material, que identificado com o eu material é que faz isso. Então, olhe, acredite que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, e acredite nisso, nesse eu verdadeiro, na vida perfeita de Deus. Chorar o falso eu é reconhecer com sinceridade e reconhecer que não estava agindo como Deus, como o Deus interior de cada um. Então, reconhecer com sinceridade onde é que você falhou e também entender, reconhecer, compreender que sua atitude não estava de forma correta. Você fazendo uma autorreflexão, você vai chegar à conclusão: eu agi errado, eu pensei errado. Então você vai fazendo a autocorreção e isso fará com que esse falso eu vai se apagando, quando você reconhece que estava errado. É reconhecer que não agiu em conformidade com a sua natureza divina. Você agiu pelo ego e não pela sua natureza divina. Ok? É agir, como o relato que nós estudamos, um senhor que ao assistir, ele foi assistir uma palestra pela primeira vez da Seichonoye, e aí ele ficou muito emocionado, que voltou para casa chorando, emocionado. Ele reconheceu que ele tinha sido muito grosseiro e ingrato para com a esposa. E quando ele foi dormir, ficou a noite toda chorando, e fazendo de tudo para que a esposa não escutasse o soluço, que ele soluçava, chorava soluçando como fosse uma criança, tão arrependido que ele estava. E procurando esconder, ficava até com a cabeça coberta para que a esposa não ouvisse o choro dele, que era muito forte. No dia seguinte, ele pensando em pedir perdão para a esposa, mas quando ele se levantou, foi pedir desculpa para a esposa antecipou e disse: eu estava errada. Acredito que a esposa deve ter escutado ele chorando e entendeu. Então ela falou: eu estava errada, me perdoe. Mas aí ele, não, aí abriu o berreiro, né? Eu que estava errado, me perdoe. Houve uma verdadeira reconciliação e os problemas que estavam acontecendo desapareceram por completo. Então, ele reconheceu que estava errado, ele fazendo uma auto-reflexão, de acordo com o que ele ouviu na palestra, refletiu e com muita humildade, com muita sinceridade, ele corrigiu o seu erro. Então, o que é importante, nós entendemos o valor da autorreflexão. A importância da autorreflexão é como você andar por uma estrada mal sinalizada, procurar saber se está no caminho certo ou não, antes de você continuar a jornada, antes de você continuar a caminhada. Estou certo ou não estou? Estou no caminho certo ou não estou? E da mesma forma, se você fizer uma autorreflexão, introspecção, uma autorreflexão de você mesmo, estou agindo certo ou não estou, você sempre vai melhorar. Mas se você agir, não, eu sou assim, sempre fui assim, vou continuar assim, então você não tem jeito. Quem pensa desse jeito não vai procurar melhorar nunca, né?
Porque ele teimosamente fala, não, eu sou assim, e pensa que está certo, só que não está evoluindo. O que ele veio? O que ele veio fazer na Terra? Não veio para evoluir? Então, essa evolução é interior que tem que acontecer, interior, tá? Então, por isso que quando o mestre fala, o objetivo de você reencarnar é para que você esteja mais próximo de Deus, mais próximo. Não adianta querer comprar uma passagem para chegar perto de Deus, não. É você praticar cada vez mais aquilo que realmente faz com que você manifeste mais amor, mais compreensão, mais bondade para com o próximo, ou seja, quando você já está na quinta dimensão, que é do amor total, aí você estará cada vez mais próximo de Deus. Numa das aulas vamos falar sobre o homem da quinta dimensão, o homem da quinto nível, ok? Então, a reflexão é sobre si mesmo e sobre suas próprias ideias, é sobre seus sentimentos, suas ações. Você vai fazendo uma reflexão de procurar aprimorar cada vez mais. Esse é um ponto que nós temos que entender. Cristo fez tudo isso. Ele também reencarnou, mas ele sempre foi procurando melhorar e gradativamente sempre pensando em manifestar o amor. Então, mesmo ele correndo o risco de ser crucificado, mesmo correndo o risco de ser preso, ele contrariava, ajudando os leprosos. Contrariava, que naquele tempo, sábado, interpretava ao pé da letra do Velho Testamento que Deus descansou no sábado, então sábado era proibido fazer qualquer coisa. Até a pessoa carregar um lápis na orelha era proibido. Você está carregando o lápis, é pecado. Fazer qualquer coisa no sábado era pecado. E até um dia que, num sábado, eles disseram que Cristo não podia salvar no sábado. No sábado não podia salvar, porque Deus descansou. Então Cristo falou, e se um carneiro, um animal seu cai no poço no sábado, você vai deixá-lo morrer? Não. Então qual que tem mais valor? O carneiro ou a vida de uma pessoa? Por que não ajudar no sábado? É isso que as pessoas não entenderam. Eis o motivo porque Cristo disse, fizeram de tudo para que ele fosse crucificado, pensando que ele estava destruindo. Ele falou, eu não vim para destruir, eu vim para fazer cumprir as leis. O que significa? As pessoas falavam bonito, mas não colocavam em prática. Aí Cristo falava para algumas pessoas, ouça o que os escribas e fariseus falam, mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem nada, eles não praticam nada daquilo que ele fala. E você tem que praticar. Então, simplesmente falar bonito, mas não praticar, por isso que Cristo disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, condutores cegos, que não entram no reino do céu e nem deixam ninguém entrar. Do jeito que vocês são, porque não praticam, não vai entrar no reino dos céus. E também não deixa que os outros entrem no reino dos céus. Então você não entra, então está impedindo que os outros também possam ser felizes. Então você, como se dissesse, vocês estão fazendo karma ruim. E vocês vão ver o que vai acontecer depois com vocês, o que vai acontecer com vocês. O fundamentalista interpreta tudo a pé da letra. Só a religião dela é boa, só ela que salva, só interpreta tudo ao pé da letra. Os Hamas, a Talibã, são grupos fundamentalistas. Mas fundamentalistas interpretam ao pé da letra as escrituras, não são somente os islâmicos. No cristianismo também tem os fundamentalistas. Tem aqueles que são excessivamente conservadores e interpretam tudo ao pé da letra. E não procuram entender, analisar os fatos. Okay? É isso que faz o fundamentalista. Então, o fundamentalista, como interpreta tudo ao pé da letra, e se agirmos assim, poderemos entender que, agindo como fazem os fundamentalistas, chorar, por exemplo, interpretar ao pé da letra, então vamos chorar. É o que acontece quando o público é obrigado a chorar quando o ditador da Coreia do Norte morreu, era obrigado a chorar. Então, aquela simulação de que era chorando como se fosse, mas era obrigado, era simulação, mas não é que chorava de emoção, não, chorava porque era obrigado a chorar.
E aquele, quando aparece, então, ainda hoje, o ditador, o pessoal tem que corre atrás dele. Falsidade, né? Não é nada, não é bem a verdade, não é uma coisa natural, não é coisa espontânea. Por isso que interpretar o pé da letra, a palavra chorar, você não vai entender o que Cristo quis dizer. E o mestre diz o seguinte: chorar o falso eu, ok? Chorar o falso eu. Você fazer uma reflexão e chorar o falso eu. No livro A Felicidade da Mulher, volume 2, página 146. Para não interpretar o pé da letra a palavra chorar, veja que o mestre fala em chorar em outro momento, mas de forma diferente. Olha o que ele escreveu aqui, na verdade, A Felicidade, volume 2, Felicidade da Mulher, volume 2. Quando se está triste, o melhor remédio é chorar. Quando perder o marido ou o filho, ou for traída pela pessoa amada, chore à vontade, sem reprimir as lágrimas. Sem reprimir as lágrimas. O abalo de uma forte emoção desaparece ao ser expressado em forma de lágrimas. Aquilo que você reprimiu, você chora, você está soltando aquela tensão, ok? O reumatismo e as moléstias que retêm água na pleura ou no peritônio geralmente se curam ao se exteriorizar a tristeza em forma de lágrimas. Quando você chora, você extravasa. Uma vez, foi em 1981, 82 mais ou menos, toda a primeira terça-feira do mês eu fazia uma palestra no núcleo lá da Vila Formosa. Aí apareceu uma moça do núcleo do Tatuapé. Quando eu tinha feito uma palestra lá, eu fiz perguntas e respostas, e ela disse que ela tinha dito que quando todos os dias saíam lágrimas do olho direito, todos os dias, e da casa dela até o local de trabalho, ela usava 12 a 13 lenços de papel para enxugar a lágrima que saiu do lado direito, só do lado direito. Então eu mencionei o seguinte, veio na minha mente, quando você tinha mais ou menos 6, 7 anos, alguma coisa aconteceu com relação à sua mãe, e você ficou com muita mágoa dela, e você segurou a vontade de chorar, uma mágoa muito profunda da sua mãe. Se lembrar o que foi, pratique a oração do perdão para ela durante um mês, 20, 30 vezes por dia. Aí ela lembrou, quando ela for fazer o cálculo, lembrou que quando mais ou menos nessa idade, o tio dela foi na casa dela com um caminhão, e tinham que ir para algum lugar, e ela queria ir na cabine junto com o tio, e a mãe falou, não, crianças vão na carroceria, e ela subiu chorando na carroceria, com raiva da mãe, até pensou em se atirar lá de cima da carroceria para se matar, tanto ódio que ela teve da mãe, e lembrou desse fato. Aí começou a praticar a oração do perdão, perdoando a mãe por esse dia que aconteceu, dela impedir que ela fosse na cabine junto com o tio. E quando completou exatamente um dia ou 2 dias de completar aquele período que eu disse, ela chegou no local de trabalho, estranhou, não tinha usado nenhum lenço, usava todos os dias 12 a 13 lenços, não tinha usado nenhum lenço, porque aquilo que ela reprimiu da vontade de chorar, ela eliminou através do perdão para a mãe. Então, na hora que eu estava preparando a palestra, eu lembrei desse fato, que há muito tempo que eu não escuto. Continuando, existe uma senhora que pensava que o marido já não a amava, e sua tristeza esse é o texto do mestre, e sua tristeza se materializado sob a forma de mioma uterino. Então, ela começou a ter problema de mioma uterino. Aconselharam-na a chorar bastante, mas de alegria, porque seu marido a amava. Você é boa, seu marido te ama. Se ele está com você, é porque ele te ama. Então, é verdade. Então, chora de alegria, não de tristeza. Fazendo isso, no dia seguinte, ela descobriu que o mioma havia desaparecido por completo. No livro A Verdade da Vida, há o caso de uma jovem senhora que aconselho o seu marido, curou-se de uma insuportável dor de dente após chorar quanto pôde. Então, aí um detalhe, chorar sozinho, em local recluso, sem perturbar ninguém, quando estiver triste e
triste e inconsolável, constitui um bom método para preservar a saúde, por isso ajuda a exteriorizar e eliminar as mágoas acumuladas na mente. É uma terapia para aliviar a tensão que não incomoda ninguém. Aí comecei a lembrar, o estádio de futebol, para quem vai assistir futebol ao vivo, é bom? É bom, é muito bom. Principalmente a pessoa que guardou muita raiva, não sei o quê, chega na hora, grita, xinga, chama o juiz de ladrão, não sei o quê, extravasa um monte de raiva que ela guardou, isso faz com que ela, até muitas pessoas deixam de ter AVC, deixam de ter alguma doença, porque está travasando naquele momento uma raiva. Tá? Então, esse é um momento psicologicamente muito importante. Lembrando daquele caso que está no livro Viver Junto com Deus, da mulher que estava com neuralgia, e a amiga dela que perguntou para o mestre. Aí o mestre, o que a amiga contou para o mestre percebeu que essa amiga dela tinha muita mágoa, muito ódio da sogra. Então ele disse para ela, olha, fala para sua amiga, chegar num pilar, numa coluna da casa, bater na coluna pensando que está batendo na sogra, xingando a sogra de jararaca, sem vergonha, não sei o que, xinga tudo quanto é nome. Aí o mestre, pensando bem, é melhor não fazer isso não, porque se a sogra chega de repente, aí a situação complica. Então é melhor escrever, descarregar tudo no papel. Tudo que está sentindo, escreva no papel. Aí ela transmitiu para a amiga ficou curada. Foi aí então quando um pretor da sede internacional chamado Yoshida falou, mestre, que tal agora nós adotarmos isso como uma prática da Seichonoye? A pessoa escreve no papel, coloca toda a mágoa, a raiva no papel e chama-se, que hoje nós chamamos de purificação da mente. Ok? Por isso, se está com vontade de chorar, está com raiva, lembrou alguma coisa, escreve no papel, escreva. E quando tiver, você queima, ou então quando tiver a prática da purificação da mente, leve aquele papel, põe para queimar. Okay? Isso vai te dar um alívio muito grande você descarregar aquela tensão. Muitas pessoas sofrem daqueles problemas, explodem por dentro, porque fica guardando, não tem como extravasar. Por isso que homem-bomba não é somente lá os islâmicos, não. A pessoa por si vai guardando aquela tensão, muita raiva, tensão, daqui a pouco ela explode por dentro, dando problema de AVC, derrame, outras coisas a mais na saúde dela. E aquele que sempre se lamenta, faz cara de coitado, tem autocompaixão, jamais será feliz. Essa frase é minha. Aquele que sempre lamenta, que só reclama de tudo. Quando você fala, oi, tudo bem? Sempre está ruim para ele, sempre está ruim. Porque não sei o que, tá. Negativista ao extremo. Quer que todo mundo tenha dó dela. Como que vai ser o destino dessa pessoa? Muito triste. Vai ser muito triste. É só analisar. Deus deu o livre-arbítrio. Se Ele quer a autocompaixão das pessoas, Ele quer que as pessoas tenham dó dela, e está sempre desejando que as pessoas tenham dó dela, o que vai acontecer na vida dela? Tem que acontecer uma coisa ruim para que esse desejo de que as pessoas tenham compaixão dela, tenham pena dela, aconteça. Por isso que quem tem compaixão sempre vai, inconscientemente, ela está rezando para acontecer uma desgraça para ela, para que ela realmente, para que as pessoas tenham compaixão dela. Por isso que ter autocompaixão é caminho da infelicidade. Desejo de receber a compaixão do outro é uma forma negativa, uma verdadeira oração negativa. Cristo alertou sobre isso, Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Há pessoas que só vê defeito nos outros e não percebem o seu grande defeito. Há pessoas que vê só defeito nos outros e não vê o seu defeito. Sabe criticar o outro, mas não faz uma autocrítica dela mesma. Cristo alertou sobre isso, ok? Não julgueis, e isso daqui também serve para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, viu? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. O que está tudo que ele fala daqui, vocês vão ver o que é depois. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que você vê um argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu.
Você fica falando, deixa eu tirar a argueira que está no teu olho, enquanto você tem a própria coisa no seu olho, você não está percebendo? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Primeiro, tire a mente que vê o defeito no outro. Primeiro, corrija a sua mente antes de pensar em corrigir o outro. Ou então verás bem para tirar o argueiro do teu olho, do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 15. Eis como Jesus conhecia. Tudo que está grifado mostra aquele que julgar, serei julgados também. Tudo isso mostra o quê? Mostra que Cristo conhecia a lei do karma. Ele conhecia a lei do karma, que é a lei da causa e efeito. Sabia que enquanto o pessoal tinha em mente criticar, ia ser criticado. Julgar, ser julgado. Tem em mente, o que tem em mente? Que o outro seja criticado, que ele critique o outro. Tem em mente julgar, criticar o outro? Ele está plantando de ser criticado e julgado na mesma medida, Cristo disse. Se você fica criticando 10 vezes, alguém vai te criticar 10 vezes. Alguém vai te criticar 10 vezes. Por isso que uma coisa que a gente vê certas pessoas, ela é calada, quieta, quietinha, mas não tem amigos. Ela, na empresa só tem colegas, não tem amigos. Porque não se dá bem com ninguém. Por que não se dá bem com ninguém? Porque mentalmente ela critica todos os colegas, critica o chefe. E o que acaba acontecendo com essas pessoas? Ela não vai ficar muito tempo na empresa. Não vai ficar muito tempo. Porque ela criticando todo mundo significa que ela é diferente do grupo. E o que rege a lei da mente? Semelhante atrai semelhante. Como ela é diferente do grupo, algo vai fazer com que ela saia do grupo. Alguma coisa vai fazer com que ela saia do grupo. Ela vai ser demitida, alguma coisa acontecer, uma coisa acontece dela sair do grupo, porque ela não é semelhante ao grupo. Então, por isso que quer ter realmente um bom futuro onde você está trabalhando, agradeça ao chefe, agradeça aos colegas, agradeça a todas as pessoas, agradeça o fato de você trabalhar, agradeça o fato de você trabalhar. Eu estava agora em Criciúma, aí o Valmir, que eu falo de vez em quando, ele deixou o carro, estava tirando 2 caixas enormes do carro e puxando, aí chegou um haitiano, sem falar nada, começou a ajudá-lo a carregar o peso. E ajudou a carregar um peso muito grande, sem falar nada. Aí o Valmir agradeceu, e como ele trabalha com sapatos e carteira, deu uma carteira novinha para esse haitiano. Ele falou, pensa numa pessoa feliz, pensa numa pessoa feliz, emocionada por ganhar uma carteira nova pela primeira vez na vida dela. É o que aconteceu. O homem ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, falou, meu Deus, como se dissesse, se precisar carregar qualquer coisa, pode me chamar, como se dissesse isso. Tão feliz que ele ficou, tão grato de receber uma carteira nova, né? Então, esse é um fato de a pessoa planta a bondade e ela colhe também. É a lei da causa e efeito. Há muitas pessoas que só sabem criticar, mas não sabem fazer nada. Só sabem criticar, mas fazer nada, não sabem fazer nada. E sobre isso, futuramente, essas pessoas, conforme disse, serão vítimas de artrose, reumatismo, etc, etc. E aqueles que não fazem nada, estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Quem disse isso? Oscar Wilde. Oscar Wilde, que foi um grande escritor inglês, e então ele disse, aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem. E Lincoln disse mais ou menos em outra frase isso, só tem direito de criticar aquele que pretende ajudar. Em outra frase ele disse, se você chegou para criticar, você devia ter chegado antes para ajudar, não para criticar. Devia ter chegado antes para ajudar, não para criticar. Então, é um hábito de criticar, não é? Para você que está chegando, essa frase aqui, para você que está chegando agora, criticando o que está feito, deveria estar aqui na hora de fazer. Não seja um especialista em usar a crítica ao que está feito, já está pronto, vai ficar criticando o que está feito, como pretexto para nada fazer. Assina aquele que fez, quando no momento de fazer, não sabia-se como. Abraham Lincoln. Então, é fácil criticar, porque você não venha antes, ajuda a fazer, antes de criticar. Depois que está tudo pronto, é fácil criticar. Então, chega antes. E The Beatles, a frase do The Beatles,
É mais fácil criticar outra pessoa do que se enxergar. É tudo mais em outras frases. É mais fácil criticar do que a pessoa ver a si própria como que ela é, defeito e próprio, ok? É aqui, quando jejuares, sobre o fato de fazer cara triste, buscar que a pessoa tenha dó, e fazer cara feia para demonstrar que não sei o quê, Cristo chamou a atenção sobre isso. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Contristado é cara triste. Não mostre cara triste como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Aqui, eu estou rezando, estou jejuando, como se estivesse fazendo sacrifício. Em verdade vos digo que já receberam a tua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Não faz cara de coitado, não. Faz uma cara de quem está alegre e feliz. Faz uma cara de quem está alegre e está feliz. Não é? Para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não precisa fingir, não precisa fazer cara de coitado, não. Haja naturalmente e haja com cara alegre. Aí sim é o que Cristo ensinou. Acabou o tempo. Muito obrigado. Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Amazônia, Pará, Santa Fé, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado!